Que bom que vocês estão aí com a gente, né? Que nós estamos aqui estudando o livro de Tiago. Será que vocês entenderam o que eu entendo que é a mensagem do livro, né? Naturalmente, ninguém precisa de concordar, mas vocês que estão estudando, gostaria que vocês entendessem, né? Se concordar ou não já é outra história, mas pelo menos entender. Porque, na verdade, a meu modo de ver, a vida cristã ela é composta de provações da fé, né? Porque, na verdade, a meu modo de ver, toda fé é uma provação. Por quê? Porque, olha só, eu vou dar uma ilustração. Vamos supor que alguém fale para você que 20 quilômetros de onde você mora tem um tesouro, vai. Tem alguma coisa para você, ok? Tem alguma coisa para você. Mas, para você pegar aquele tesouro, você tem que ir lá por o caminho X, né? Vamos dizer, pela estrada X. Olha, você vai ou não vai acreditar, entendeu? Vai ou não vai acreditar. É uma prova pela qual você passaria. Porque se você for lá a 20 quilômetros, pela estrada indicada pela orientação que foi dada a você, você teria aquele, vamos dizer, R$3.000. Então, para começar, está lá para você, lá debaixo de um tijolo, vai. Aí você tem que imaginar os R$3.000, né? Você tem que acreditar, ou seja, ver. Você teria que ver os R$3.000 debaixo do tijolo para que você possa ir lá pelo caminho indicado. Senão você não iria. Não, você não viu pela fé, certo? Você não acreditou. Então você, um momentinho aí. Daqui a pouco eu ligo para você, viu? Eu estou ensinando, tá bom? Okay. Tchau, tchau. Então, agora, você teria que passar pela prova, ou seja, pegar, acreditar, ir lá pelo caminho indicado, levantar o tijolo, como foi dito para você fazer, e teria os R$3.000. Mas é uma prova, você teria que passar pela prova para pegar os R$3.000, que você viu pela fé, porque você não, os R$3.000 estavam debaixo do tijolo 20 quilômetros longe de você, entendeu? Então, é uma provação, mas tem gente que não acreditaria. Que é isso, rapaz? Onde já se viu? Você acha que daqui 20 quilômetros eu vou lá, troco de banana, um tijolo, e chega lá, levanto o tijolo e não tem nada? Que é isso? Que tijolo é esse? Então, tem gente que não passaria pela prova, não acreditaria e não faria, não iria lá buscar, ver mesmo os R$3.000. Então, na verdade, toda fé é uma provação. Eu não sei se, há um tempo atrás, parece que caiu de moda, tinha eu nunca entrei nisso, mas tinha um negócio aí que a turma mandava pelo celular um local onde você iria e chegando lá tinha algo para você lá.
Alguém lembra disso aí, não? Ninguém lembra? Não. Não. Acho que não chegou no Brasil. Até eu fui uma vez com um irmão, mas, rapaz, você tem que seguir as instruções direitinho para poder achar o que tinha lá. Não sei o que é que tinha. Às vezes tinha um lápis para você, às vezes tinha uma caneta, às vezes tinha um dinheirinho, alguma coisa. Era uma brincadeira, era mais uma brincadeira do que uma coisa muito séria, vamos dizer assim, a meu modo de ver. A meu modo de ver. Não sei, eu não vi mais falar disso. Mas eu lembro há uns anos atrás, ninguém lembra disso, não? Não teve aí no Brasil, não, né? Não me lembro. Muito bem. Você lembra, Mama? Não, no Brasil não. Mas você lembra aqui? A Mali diz que lembra aqui também, mas no Brasil não lembra, não. Então, é uma prova. Você tem que ver as instruções no celular e seguir todas as instruções para chegar no local exato, para você ver o que tinha ali. E ali tinha instruções para você mandar para alguém para fazer a mesma coisa, para ir outro lugar, não sei aonde, a mesma coisa. Então, a meu modo de ver, isso é uma prova. É uma prova. Entendeu? Se você passar pela prova, você é aprovado. Então, a meu modo de ver, todo o ensino de Jesus é uma prova. Que se você obedecer, acreditar e obedecer a instrução daquele ensino, você passou na prova e foi aprovado. E nesse processo aí, você deve ter por motivo de toda alegria, porque é como se você estivesse coletando bênçãos. Entendeu? Porque cada ensino promete uma bênção. E você, ficando firme, perseverando nesse processo, certo? Se essa perseverança for perfeita, for completa, você vai ser perfeito, íntegro e nada deficiente, tendo a ver com as coisas de Deus para você. Dá para entender, não? Porque se você não entendeu, você não vai entender o livro. Entendeu? O livro eu acho que todo o ensino de Jesus, você precisa de ter fé, obedecer para receber o que estaria embutido naquele ensino ali. Por isso que há cristãos mais abençoados do que outros, porque eles passaram por um número maior de provações de fé. A primeira provação de fé, nós sabemos que não está mencionando aqui, porque aqui fala para irmãos, mas lá em Romanos fala, a primeira provação de fé, a meu modo de ver, é a salvação dos pecados, né? Porque Jesus dá exatamente as instruções como é que você se livraria dos seus pecados. Exatamente. Ele não fala para levantar a mão, não. Ele não fala para orar, não. Ele fala para se arrepender dos pecados, certo? Confessando o nome dele, sendo batizado, morrendo, sendo sepultado, nascendo de novo, os pecados são todos perdoados. Agora, quem não passa por essa provação da fé não vai se tornar irmão, não vai ter os pecados perdoados. E a bênção aí é o perdão dos pecados, né? Remissão dos pecados. Mas esse não é o único ensino de Jesus. Daí para frente, Jesus ensinou 3 anos direto, vamos dizer assim. Tem um monte de ensinos, inclusive a reunião da igreja, mas na reunião da igreja tem vários ensinos que nós precisamos entender para passar pela aprovação da fé. Eu acho que somente indo na reunião da igreja
e não fazendo aquilo que deveríamos fazer na reunião da igreja, eu acho que nós não estamos passando pela aprovação da fé, entendeu? Que a reunião da igreja, a gente não vai lá só para se reunir, a gente vai lá para fazer várias coisas, né? Certo? Saudar os irmãos, contribuir, ouvir a pregação, pregar, ensinar, ceia, cânticos, orações da igreja. Tudo isso aí são provações, todas elas são provações. Mas tem gente que não entende nem como participar da ceia, então não está passando pela aprovação da fé com relação à ceia. Tem gente que não entende sobre cânticos, né, sobre o significado, por que cantar, como cantar, o significado de cantos, o valor dos cânticos, etc., etc. Então, não estão passando pelaquela aprovação da fé, porque para passar pela aprovação da fé, tem que obedecer o ensino, os ensinos daquela prova. Fez sentido, não? Agora, no versículo 5 a 8, diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Eu entendo que essa sabedoria é para entender o processo da aprovação da fé, não só o processo de uma maneira geral, mas o processo, a aprovação da fé em uma fé específica. Em uma fé específica. Entendeu? Por exemplo, amar os inimigos. Tem gente, perdoar o irmão. Tem gente que não perdoa. Entendeu? Então, é preciso, vamos dizer assim, é preciso entender essa provação da fé tendo a ver com perdoar o irmão, para que você receba a justiça, vamos dizer, para que você passe pelo processo da aprovação daquela fé tendo a ver com perdoar o irmão. Faz sentido, não? Bem, nós estamos no 9. Nós ensinamos 9. Parou no 1,8. É o 8. Sim, ok. Vai começar o 9. Ok, no 1,8. Então é o 9. Ok, muito bem. O 9, deixa eu ler aqui. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. O processo de provação da fé é um processo que se aplica tanto a rico como a pobre. Não tem distinção na igreja o processo da aprovação da fé. É para homem, é para mulher, é para o irmão idoso, é para o irmão mais jovem, é para rico, para pobre. Por que está falando de rico e pobre aqui logo no início do livro? Porque, a meu modo de ver, o livro vai tomar esse processo da aprovação da fé, vai tomar uma direção relacionada com dinheiro, mais especificamente. Duas coisas, o processo da aprovação da fé que eu gostaria de falar agora. Primeiro é um processo que se aplica a tudo, toda a fé. Mas, segundo, ele se aplica a ricos e a pobres. Ou seja, é um processo que não faz distinção na igreja. É para todo mundo.
Mas como vai falar de dinheiro, que eu acho que o livro vai tomar essa posição aí, essa direção, então se aplica a ricos e a pobres. Mas você lembra que Efésios, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios tem a ver com bênçãos espirituais, de bênção espiritual nas regiões celestiais. É bênção espiritual. Aqui, a meu modo de ver, é bênção relacionada com dinheiro. Com dinheiro. Que não é lá em Efésios. Efésios é bênção espiritual por causa do processo de complexa inferioridade, superioridade dos gentios, tendo a ver com a espiritualidade deles. Não é com dinheiro, não. Entendeu? A meu modo de ver, em Efésios, os gentios tinham mais dinheiro do que os judeus. Que lembra que os judeus tinham passado por um grande problema lá? E os irmãos de vários locais enviaram ajuda financeira a eles? Então, não é esse o problema lá. Agora, aqui, é como se fosse assim, ó, o pobre deve se gloriar no fato que ele foi elevado a uma condição de provação da fé em que ele seria abençoado materialmente também. O rico, que conseguiu sua riqueza de outras maneiras, que não são maneiras espirituais, ele deve entender que ele deve se gloriar no seu rebaixamento, porque agora ele vai entender que ele pode ser abençoado materialmente pelo mesmo processo de fé que se aplica ao pobre, que se aplica a ele. Em outras palavras, aquele processo que enriqueceu é um processo que não tem valor espiritual. Não tem valor espiritual. Entendeu? Entrou na igreja rico. Quando ele morrer, ele não leva nada. Não só isso. Se ele não passar agora a usar os bens materiais de uma maneira espiritual, o dinheiro dele vai zerar, no sentido que ele não leva e não conseguiu usar para produzir uma riqueza espiritual, uma bênção espiritual. Então, é como se fosse assim, ó. O rico vai começar do zero. Então, ele deve se gloriar no fato que ele foi nessa insignificância do dinheiro dele. Ok? Ele deve se gloriar, porque gloriar de que agora ele tem o valor, a maneira real de trabalhar com dinheiro, ter dinheiro, assim por diante. E o pobre, que não tinha fonte nenhuma de bênção material, agora ele está na mesma fonte de bênção material do rico. E, materialmente falando, o rico e o pobre estão no mesmo nível de provação da fé. Ou seja, a aprovação da fé em termos materiais se aplica tanto a rico como a pobre. Deu para entender, não? Então, assumindo isso, na igreja não deve existir complexo de inferioridade nem superioridade com relação a dinheiro. Com relação a dinheiro. Faz sentido, não? Deu para entender, não?
se o processo de abençoamento é o mesmo, tanto para o pobre quanto para o rico, não tem que ter esse complexo, porque a fonte é a mesma. A gente vai e tem que seguir o mesmo processo, tanto o rico como o pobre, né? O que não acontecia no mundo. No mundo, o processo é diferente, né? Agora, em Cristo, a fonte é a mesma, o processo é o mesmo. No mundo não cristão, o processo não é o mesmo, não. No mundo não cristão, o rico pega o dinheiro como ele pode, né? Usa lá a sua maneira de ganhar dinheiro, mas o pobre, coitado, né? O pobre está aí ganhando um salário fraco, certo? Às vezes não tem dinheiro nem para comer, vamos dizer assim, né? Nem para se tratar, comprar remédio, etc, etc, lá fora. E ele não tem como melhorar a vida dele, a não ser, vamos dizer assim, trabalhando e assim por diante, talvez, né? Mas ele trabalha e ganha pouco, mas quando ele entra no cristianismo, aí o processo da aprovação da fé, tendo a ver com dinheiro, lidar com dinheiro, etc., tudo a ver com dinheiro, é o mesmo processo para o pobre como é para o rico. Interessante isso, né? Interessante. Nós sabemos que, né, é assim, o rico, certo? Se ele entrou na igreja com riqueza, como falei, ele não vai levar nada. Não vai levar nada, né? Salomão, o homem mais rico da terra, cadê a riqueza dele? Cadê? Inclusive, cadê os parentes que se beneficiaram? E assim por diante, certo? No versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha, você nota a diferença entre provação e aprovação, ok? Duas coisas diferentes. Aprovação, a aprovação é você vai fazer uma prova. Por exemplo, você vai fazer uma prova para entrar na prefeitura, ok? A prova pela qual você vai fazer, o que você tem em mente pela fé é trabalhar na prefeitura, ok? Por isso, você vai fazer a prova para entrar na prefeitura. E você vai se preparar de acordo com todos os requisitos que a prefeitura pede, o que vai consistir na prova, etc, etc, porque você quer entrar na prefeitura. Uma vez que você passe na prova, você foi aprovado. Aprovado. Mas tem gente que não foi aprovado. Provavelmente porque não seguiu todas as instruções. Não conseguiu se preparar, seguir todas as instruções. No caso de Jesus, é a mesma coisa, vamos dizer assim. Ele dá a prova da fé, certo? Que nós devemos seguir, né, obedientemente, e assim nós seremos aprovados. Nunca vamos ser reprovados se nós obedecemos a instrução daquela fé, daquele ensino que a gente está tendo fé porque quer receber o resultado daquele ensino, daquela fé. Ok? Então, por isso que diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. A coroa da vida, então, é o resultado da aprovação, da perseverança nas provações. Ok? Agora, eu não acho
que a aprovação da fé é unicamente tendo a ver com sofrimento. Não é, não. Pode ser que haja sofrimento em algumas provações, mas não é porque a provação da fé que implica sofrimento. Implica a fé, implica a obediência. Pode ser que haja sofrimento envolvido, né? Mas não necessariamente. Porque a aprovação da fé engloba a vida da pessoa. Por exemplo, a pessoa está doente, certo? Está doente, está sofrendo, certo? Mas ela continua orando, continua passando pelo processo da aprovação da fé e pode morrer doente, né? Morrer da doença, mas se ela foi perseverante nas provações, ela receberá a coroa. Jesus sofreu muito no processo da aprovação da fé ali, no final da vida dele, né? Certo? Porque ele tinha fé de que ele ia para o céu, ao lado do Pai, entendeu? Dá para entender, não? Mas não implica necessariamente, a meu modo de ver, sofrimento. Pode ser que sim. Por exemplo, o batismo não implica em sofrimento para a pessoa sendo batizada, certo? Mas ela recebe a aprovação, porque passou pela aprovação de ter seus pecados perdoados. Mas pode acontecer sofrimento. Primeiro Pedro fala de sofrimento, cristãos passando por provações, provação da fé tendo a ver com sofrimento. Apocalipse tem muito disso também, de sofrimento. Mas não é necessariamente, provação da fé não implica necessariamente sofrimento. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Ou seja, pode ser que haja provações da fé que tem a ver com, que implicam no sofrimento, certo? Mas não necessariamente. No versículo 13 ao 16, são versículos muito interessantes, certo? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém... Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. O que acontece é o seguinte, a tentação, a meu modo de ver, a tentação é exatamente o contrário, ou seja, a não provação da fé. Ok? Por exemplo, tem R$3.000 a 20 quilômetros. Eu falo assim, não, mas se eu roubar o meu vizinho aqui, eu consigo R$3.000. Então, ele foi tentado a conseguir R$3.000 de uma maneira não na aprovação da fé. E quando isso acontece, ele não pode afirmar que ele foi tentado por Deus. Mesmo com dinheiro, mas se eu tiver R$3.000, eu vou fazer mais na igreja. Sim, mas não roubando. Não roubando os R$3.000. Então, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, porque isso é mal, não está na vontade dele, e ele mesmo a ninguém tenta. Ele a tentação não vem de Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz do pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vamos entender isso aí. A tentação vem pela cobiça da pessoa. Pela cobiça da pessoa.
O que é a cobiça da pessoa? É ela tentar alguma coisa por um processo, por um processo não tendo a ver com a aprovação da fé. Ok? Por exemplo, deixa eu explicar ainda mais, depois eu dou o exemplo. A aprovação da fé é a maneira pela qual a gente consegue o resultado, né, que aquela fé implica, aquele ensino implica. Mas a pessoa pode falar, mas se eu fizer de outra maneira, eu vou ter mais do que isso. A cobiça, a meu modo de ver, é querer mais do que a aprovação da fé promete. Entendeu? Por exemplo, a 20 quilômetros tem 3 mil reais debaixo do tijolo. Você tem que ir por esse caminho aqui, você vai conseguir. Ah, não, mas eu quero 5 mil reais. Eu quero 6 mil reais. Então, a meu modo de ver, eu preciso de 6, não de 3. Eu gostaria de ter 6, não 3. Então, a cobiça, a meu modo de ver, é a pessoa querer mais do que a aprovação da fé promete, do que aquela fé promete. Do que se ele for obediente, fiel e obediente, ele conseguiria, ele quer mais do que a aprovação promete. Isso é cobiça. Por exemplo, vamos supor, o homem se casa com a mulher e se torna um só corpo com ela. Certo? Mas se eu tiver 2 esposas, aí as bênçãos, vamos dizer assim, as bênçãos de ser casado com uma multiplicam, aí eu vou ser casado com 2, entendeu? Mas aonde é que Jesus falou para casar com 2? Então, a cobiça é querer além do que a fé promete. Então, olha só, cada um é tentado pela própria cobiça. Quando essa o atrai e o seduz, quer dizer, ele é como aconteceu com Eva, né? Eva, Deus, se eles vivessem de acordo com as instruções de Deus, tinha aquelas bênçãos lá. Mas Eva queria mais do que Deus tinha dado. Queria ser como Deus. Entendeu? Então, ela cobiçou além. Então, ela foi atraída e seduzida. Ok. Agora, a cobiça, depois de haver concebido, quer dizer, ela vai dar à luz, ela é concebida, quer dizer, a pessoa aceitou a cobiça. Ele foi tentado, ele foi atraído e seduzido, e ele cedeu. Então, a cobiça concebeu. E ela vai dar à luz. Vai dar à luz o quê? O pecado. Quer dizer, a pessoa vai atrás de uma maneira que não está na aprovação da fé. Ela pode até conseguir, né? Ela pode conseguir. Ela roubou 3 mil reais, ou ela vai buscar sexo fora do casamento para ter uma alegria maior. Concebeu, deu à luz o pecado. E o pecado consumado, a meu modo de ver, solidificado,
gera morte. Em outras palavras, aquele que, eu entendo assim, aquele que vive pela aprovação da fé, perseverantemente, vai ser perfeito e íntegro, nada deficiente, indo para o céu, ok? Tendo a vida eterna, recebendo a vida eterna. Aquele que vive por um processo de provação de fé, que não é de fé, quer dizer, além do que a fé promete, se ele viver perseverantemente nesse processo, ele vai morrer, vai para o inferno. São dois caminhos. São dois caminhos. É o caminho da provação da fé e o caminho da não provação da fé. Independentemente do caminho da não provação da fé parecer ser um caminho bom, porque ele atrai e seduz. Ok? Ele atrai e seduz, mas nós sabemos que é uma mentira, né? Todo pecado é mentiroso, porque, na verdade, vai gerar resultados negativos. Então, quando alguém é tentado, ele não pode dizer que foi tentado por Deus, não. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A meu modo de ver, é querer mais do que aquilo que a fé promete. Por exemplo, a reunião da igreja está muito fria. Está muito fria. Se a gente colocar uma banda ali, todo mundo começar a pular e dançar, aí vai ser uma reunião quente. Bem, aonde é que Jesus falou isso? Não falou. Então, a pessoa está cobiçando alguma coisa que não está na aprovação da fé. O que ela precisa fazer é passar pelo processo da aprovação da fé. Agora, para passar pelo processo da aprovação da fé, ela tem que entender muito bem o que é o conhecimento tem a ver com aquela fé. Tem que entender o ensino. Porque a fé embute um conhecimento, correto? Você tem fé em alguma coisa, não é no vento. Então, esse conhecimento que você vai ter fé, você precisa entender ele muito bem para poder ser obediente, aí você vai colher, vai ser aprovado, e você não precisa daquela mentira, daquela cobiça. Porque você teve a aprovação da fé. Mas como a pessoa não passa pela aprovação da fé, nem sabe passar, muitos, nem conhecem o que a fé está prometendo e como ser obediente à fé, corre atrás de engano. Porque não sabe o certo, vai atrás do errado. Se você não sabe o certo, você vai correr atrás do errado. Então, se uma igreja é fria, se a reunião é fria, porque os irmãos não sabem como ser quentes. Porque está no processo da aprovação da fé, uma igreja sólida, dedicada, quente, vamos dizer assim. Mas se a pessoa não sabe como obedecer para chegar a essa quentura, ela vai cobiçar a quentura e vai por outro caminho que não é da aprovação da fé. Faz sentido, não? Muito bem. É difícil entender isso, viu? Porque, na verdade, a aprovação da fé, você tem que entender o ensino que leva, no qual você vai ter fé para ser aprovado. Mas muita gente não conhece o ensino, não sabe o ensino ali daquela fé. Como é que vai ser obediente se não sabe o ensino? Vai ter fé, mas é uma fé morta porque ele não conseguiu ter obra
dentro do ensino daquela fé que daria a aprovação. É uma fé morta. Entendeu? Se diz assim, você tem que ir por esse caminho aqui para chegar lá nos R$3.000. E a pessoa não aprende qual é aquele caminho, ela vai tentar achar os R$3.000 por outro caminho, aí ela não consegue os R$3.000. Aí ela culpa não sei o quê, culpa a igreja, culpa alguma coisa, quando, na verdade, a culpa é dela, porque ela não soube como passar, como ser obediente àquela fé, que para ser obediente tem que entender o conhecimento que leva àquela fé, para poder ser obediente. Você não passa pela prova e não vai ser aprovado. Porque para ser aprovado, você tem que passar pela prova. Mas a prova tem que ser de acordo com os requisitos, os requerimentos, vamos dizer assim, o que implica na prova. Por exemplo, para você passar para entrar na prefeitura, você tem que estudar livros ABC, 3 livros, por exemplo. Mas você não sabe isso. Você quer ir na prefeitura, 3 livros, o nego escolhe 3 livros, D, E, F. Estuda, se prepara muito bem nos 3 livros. Ele vai lá, ele não vai ser aprovado, não, porque não passa pela prova. Faz sentido, não? Muito bem. E, pois, esse negócio de levantar a mão para ser salvo, olha, é interessante isso, né? Eu acho que até é legal, né? Levantar a mão para ser salvo. Mas aonde é que Jesus falou isso? Então, não tem provação aí, não. Não tendo provação, não tem aprovação. Para você ser aprovado, você tem que passar pela prova. Seja qual for a prova. Mas a prova a prova é uma prova naquilo que você tem que passar por aquilo. Certo? Faz sentido, não? Ok. Por exemplo, você vai entrar numa companhia aí e uma prova é que você saiba francês. Mas você estudou japonês bastante. Chegou lá e falou, olha, aí você vai passar pela prova. Não passa. Não passa. Porque, para começar, a prova foi em francês, não foi em japonês. Então, você não passa. Você não vai ser aprovado. E você pode saber muito bem o japonês. Mas não era isso, era o francês. Então, na verdade, é interessante isso, a memória de ver. Né? Se todo cristão aprendesse isso, se todo cristão soubesse isso, eu acho que a igreja seria uma igreja bem mais, né? Firme, sólida, seria maior. Por exemplo, eis que o semeador saiu a semear. Se ele não sair a semear, meu amigo, ele nunca vai ter frutos. Certo? Mas ele orou. Mas ali, a prova ali diz, o semeador saiu a semear. Se você não sabe semear, você não vai ter aquele 4 grupos lá, não. Mas eu orei. Mas não diz ali. Diz ali, o semeador saiu a semear. Entendeu? Agora, a oração é outra fé. Né? Outra prova.
Mas essa prova aqui eis que o semeador saiu a semear. Então, não pode misturar as provas, né? Cada prova tem sua aprovação. Cada prova tem sua aprovação. Se você não passa por aquela prova, você não é aprovado. No versículo 16 ao 18, diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Me diga uma coisa. Como é que a gente recebe toda boa dádiva e todo dom perfeito? Como é que a gente recebe? Que vem de Deus. Como é que a gente recebe? Seria através do processo de aprovação da fé? Sim, sim. Muito bem, Zé. Através do processo da aprovação da fé. Mas, por exemplo, se você foi tentado, certo? E você o pecado foi consumado na sua vida, você é um pecador porque tenta obter as coisas não pelo processo de aprovação da fé, você recebe a morte, certo? Está dizendo aí no versículo 15. Sim. Gera a morte. Morte é de Deus? Morte é coisa de Deus? Não, não é uma boa dádiva e não é um dom perfeito que vem de Deus, descendo os pais da luz em quem não há mudança sombra de mudança, em quem não pode ser variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, ou seja, ir para o céu. Primícias das criaturas. As criaturas aqui na Terra, as primeiras a receber as bênçãos todas, inclusive a vida eterna. Isso não vem pela tentação, não vem pela cobiça. Isso vem pelo processo da aprovação da fé. Faz sentido, não? Então, quem peca, quem cobiça, certo? Que é aquilo que não está no processo da aprovação da fé, ele não está no contexto de receber toda a boa dádiva e todo o dom perfeito que vem de Deus. Porque isso vem pelo processo da aprovação da fé. Se ele semear pela cobiça, ele vai receber os resultados do pecado. Porque, na verdade, a gente está semeando, né? Está semeando. A meu modo de ver, semear quer dizer que a gente está criando alguma coisa. Porque se você semeia, você vai colher. Ok? Então, é como todo mundo está semeando. Todo mundo está semeando. O camarada rouba um banco, certo? Ele
ele semeou, está semeando alguma coisa. Ele, né? A pessoa trabalha honestamente e está semeando alguma coisa. Porque tem um resultado. Né? Se o homem semeia segundo a aprovação da fé, ele vai colher vida eterna. Se ele semear segundo a cobiça, ele vai colher a morte. De Deus não se zomba. Sim. E lá em Gálatas, ali está dizendo, na verdade, o que a pessoa vai semear com o dinheiro dela. Não é? Lá. Porque ali você usar o seu dinheiro, primeiro para ajudar aqueles que pregam a palavra, aqueles que está instruindo na palavra, os da fé e os outros. Correto? São 3 nessa sequência aí. Principalmente os da fé, fazer o bem a todos, principalmente os da fé, mas, em primeiro lugar, os pregadores, depois os da fé, depois os outros. Ok. Então, você vai usar o seu dinheiro nesse processo. Se você usar o seu dinheiro na sua carne, você só vai colher corrupção, porque, para começar, você vai ficar velho, vai morrer, vai se decompor lá no cemitério. E e se você usar nas coisas da carne do pecado, vai colher a morte, né? A morte eterna. Então, na verdade, é o mesmo princípio, só que ali, Paulo explicando de uma maneira diferente do que aqui. Aliás, todos os ensinos, os livros, todos eles concordam de uma maneira ou outra. Né? Só que um fala de uma maneira, outro fala de outra maneira, assim por diante. Faz sentido o que eu falei, não? Versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu não sei quem é que se iraria aqui no contexto do livro, talvez o pobre se irando com o rico se irando com o pobre, né? Porque o pobre pode ser muito pidoncho e o rico pode se irar com ele, o pobre pode se irar com o rico, porque o rico não ajuda, vamos dizer assim, né? A meu modo de ver, o problema aí é um problema relacionado com dinheiro, né? Então, eu acho que é por aí, vamos dizer assim. Né? Eu acho que isso que criaria o problema. Não quer dizer que todo pobre é pidoncho, não quer dizer que todo rico é ruim, entendeu o que estou dizendo? Mas se é que há algum conflito, tem a ver com o rico, vamos dizer assim, não ajudando o pobre, como o pobre acha que deve ajudar, e o rico achando que o pobre não trabalha, nunca trabalhou, não se esforça, entendeu? Tem que ser por aí o conflito. Senão não haveria conflito. Ok? Muito bem. Agora, por que o homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar? Por quê? Já falamos, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas fora isso, alguém? Está no versículo 21. Está no versículo 21. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ou seja, quanto mais você se livra do que não é a palavra, e mais você se apega à palavra,
mais você pode passar pelo processo da aprovação da fé, porque o processo da aprovação da fé está na palavra. Uma coisa boa que nós, pregadores, podemos aprender, a meu modo de ver, é que quando a gente está ensinando, a gente também está aprendendo. Eu não sei se você sabe, já reconheceu isso, que, por exemplo, quando você vê que cada vez que eu ensino diferente. Eu também estou aprendendo aqui com a palavra. Já foi dito uma vez, não sei se é verdade ou não, e faz sentido, que um professor que fez a faculdade, no primeiro ano que ele leciona, ele aprendeu mais do que ele aprendeu durante os 4 anos na área de ensino dele. Também não sei se é verdade ou não, que assumindo que ele ensinou as áreas que ele estudou, porque ele tem que realmente aprender bem para ensinar, né? Então, na verdade, nós precisamos aprender isso também, né? Que a maneira que a gente vai ensinando, a gente pode ir aprendendo também, né? Mas enquanto a pessoa fala, olha só, tardio, prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pode ser também que esse falar aí tem a ver com a ira também, né? Falando de uma maneira irada, né? Não sei. Mas se você está falando, como o Zé falou, quando você fala, você não ouve, não. Não está aprendendo. Versículo 21, já falamos isso. Então, porque a aprovação da fé está na palavra. Se você não, quanto mais você aprende a palavra, como o Marquinho orou, quanto mais a gente aprende a palavra, mais a gente tem condições de colocar em prática. Como é que você vai praticar aquilo que você não aprendeu? Certo? Então, é preciso aprender bastante para poder praticar bastante. Agora, só aprender e não praticar também não tem valor nenhum, porque você não passou pela prova. Não adianta nada você saber que se você for andar 20 quilômetros pelo caminho X, levantar o tijolo e ali tem R$3.000 para você, não adianta nada você acreditar nisso, não adianta nada você entender muito bem isso. Se você não colocar em prática, você não pega os R$3.000. Ok? Muito bem. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Acabei de falar isso, né? Se você não coloca em prática, não tem valor. Não tem valor. Você está se enganando. Aprende, mas não coloca em prática, você não passa pela aprovação da fé. Ok? Porque se alguém ouvindo a palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Eu acho que, eu não sei se é assim com todo mundo, deve ser. Quantas vezes eu já olhei no espelho e falei, mas que galã esse cara aí, cara bonito que só ele, coisa e tal. E tem vezes que eu olho no espelho, mas que cara feio, rapaz. Não é possível. Pô, por que não podia ser mais bonito? Eu não sei se é assim com todo mundo ou não, mas eu acho que a pessoa se esquece da sua aparência depois que sai do espelho. Né? Mas, então, eu acho que o que está dizendo aqui é o seguinte, a pessoa, se ela não colocar em prática, ela esquece. Faz sentido? Ela esquece a aprovação. De como passar pela aprovação. Ela esquece.
Esquece. A Bíblia fala de pessoas que se esqueceram da purificação dos seus pecados de outrora. Né? Fala de pessoas que só veem o que está perto. Ok? Esquece a prática. Tem uma expressão, acho que no Brasil, acho que tem. Então, a prática leva à perfeição. Mas se você não pratica, meu amigo, você acaba até esquecendo aquilo. Mas aquele que considera, versículo 25, atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, talvez lei da liberdade do pecado, né? Lei da liberdade, né? Lei da liberdade. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. No que realizar tendo a ver com a palavra. A meu modo de ver. Certo? Se ele não for praticante, ele tem que ser operoso praticante para ser bem-aventurado no que realizar. Porque, novamente, o operoso praticante é aquele que está perseverando. Ele vai ser perfeito, íntegro e nada deficiente. Faz sentido? Não. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A meu modo de ver, isso aí se aplica à maledicência, no caso específico aqui, de rico para pobre e pobre para rico. Não quer dizer que todo rico fala mal de todo pobre não é. Mas se é que há conflito, teria que ter maledicência. Teria maledicência. Ok? Então, a religião dessa pessoa é vã. Por quê? Porque ela não está no processo da aprovação da fé. A meu modo de ver é o seguinte: o processo da aprovação da fé é um processo. Você não pode ser fiel em alguns ensinos de Jesus e ser cobiçoso, ser pecador em outras áreas. Entendeu? Na igreja ele é um santinho, vamos dizer assim. Mas vai jogar futebol e só bate do santinho para cima. Do pescoço para cima, o santinho pirado no pescoço. Ele quer matar o adversário. Não. Religião é religião, futebol é outra coisa. Negócio é negócio, cristianismo é outra coisa. Esse é pecador. Porque o processo da aprovação da fé é um processo que embute a vida da pessoa, não é só numa área e na outra área, não. Se ele é pecador, se ele é tentado numa área, o pecado é consumado, eu não sei como é. A religião dele é vã. Porque ele é bom em alguma coisa, entre aspas, e ruim em outras coisas. Quer dizer, ele não é pecador em algumas coisas e pecador em outras coisas. Isso aí, a mesma de ver, ele infringiu o processo da aprovação da fé. Lembra que Paulo disse que quem infringe um item da lei, infringe toda a lei? Eu entendo que é isso aí, está dizendo aqui. Deixa eu ver o que diz aqui nesse comentário aqui. Diz aqui, refere-se ao culto público da adoração cerimonial. Vixe. Tiago escolheu esse termo e não um termo que se referisse à piedade interior para enfatizar os aparatos rituais, rotinas e formas externas que não eram seguidas com sinceridade. Ixi. Refrear a língua. Refrear significa controlar como se
vê em outras traduções, trazer rédeas curtas. Muitas vezes, a pureza de coração é revelada por palavras controladas e apropriadas. Também a boca fala do que está cheio o coração também, né? Se a boca é maledicente, como que é o coração? Maledicente. Certo? Então, se você não refreia a sua língua e usa a sua língua para falar, para atacar, maldizer, ofender, o coração é assim. Então, você não está no processo da aprovação da fé. Que, inclusive, o processo da aprovação da fé embute o quê? O controle, o refrear da língua, que é o versículo 26. Então, vamos terminar aqui no versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, quem é que poderia... Os órfãos e as viúvas são pessoas pobres. É ou não é? Quem é que passaria pelo processo da aprovação da fé tendo uma religião pura e sem mácula? Aqui, especificamente. Os ricos. Os ricos. Uhum. Os pobres também. Isso se aplicaria mais especificamente aos ricos, mas também aos pobres. Mas, com certeza, os ricos teriam muita condição de ter uma religião pura e sem mácula. Nesse sentido, mas também não é só isso. E guardar-se incontaminado do mundo. Ô, Enio, Oi. Aqui fala visitar as viúvas nas suas tribulações. Isso quer dizer muito mais do que uma simples presença lá, né? Talvez essa tribulação tenha a ver com a necessidade que ela está passando. Sim, sim. E muitas vezes um fiel pobre, ele pode fazer essa visita, mas ele não pode ajudar ela na sua tribulação. Sim. Financeira, no caso. Sim. Ele vai ajudar como ele pode. Sim. Vai ajudar como ele pode, certo? Mas, sem dúvida alguma, o rico teria muita condição de fazer isso. Sim. Né? Agora, se é que ele estava fazendo ou não, ele tem que aprender isso aqui. Uhum. Isso é religião pura e sem mácula, certo? Visitar os órfãos, viu nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso se aplica ao rico, se aplica ao pobre. Se aplica às viúvas, se aplica os órfãos, assumindo que os órfãos são crianças, né, vamos dizer assim. Mas a viúva pode ser uma viúva, não é criança, né? E ela também tem que guardar-se incontaminada do mundo. Lembra lá o que Paulo disse a Timóteo? A viúva que fica aí se entregando aos seus prazeres, lembra? Ela está morta, né? Lembra? Paulo falou a Timóteo sobre viúvas, lembra lá em 1 Timóteo capítulo 5, né? Então, inclusive tem viúvas aqui que poderiam estar fazendo parte daquele grupo de viúvas que Paulo menciona lá em 1 Timóteo, né? Capítulo 5, né? Parece, sobre as viúvas inscritas, as não inscritas, etc, etc, né? E assumindo que as inscritas receberiam ajuda, as não inscritas também, mas as verdadeiramente viúvas receberiam ajuda, não é só de rico, não, de pobre também. Certo? Muito bem. Alguma pergunta aí? Então, note qual é a aprovação da fé. Qual é a aprovação da fé aí
no versículo 26? Visitar. Hã? Refrear a língua. Refrear a língua. E no versículo 27? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E qual é a aprovação no versículo 26? Lembra que a provação é uma coisa. Qual é a aprovação do versículo 26? Aprovação. De refrear a língua. A religião não é vã. Não engana o próprio coração e a religião não é vã. Sim. E qual é a aprovação no versículo 27? É uma religião pura e sem mácula. É ter uma religião pura e sem mácula. Então, está vendo a aprovação da fé e a aprovação da fé. Sim. No versículo 26 é uma e no versículo 27 é outra. Sim. Uma aprovação diferente no 26 e uma aprovação diferente no 26. Tendo a ver com a aprovação. No 27 é uma outra aprovação com uma outra aprovação. Faz sentido, não? Sim. Ô, Hermes, só uma pergunta aqui nesse versículo 27. O final dele fala assim, ó, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse ele está falando para quem está indo visitar os órfãos e as viúvas? Também. Eu Também. diria que também, porque, sim, e assim mesmo. Deixa eu ver aqui se aqui fala alguma coisa. Ok. Não fala. Mas eu entendo que sim. E assim mesmo, não é, Zé, não é assim mesmo. É assim. Assim. Isso. Se fosse assim, então Aham. tem a ver com os órfãos e viúvas. E assim mesmo. Quer dizer, por exemplo, se você visita órfão e viúva, para você não se guardar em contaminado do mundo, você não está no processo da aprovação da fé. Ok. Mesmo embora ajudou viúva e órfão. Aham. O processo deve ser um processo perseverante, como nós já vimos lá no capítulo 1. É uma perseverança. Ok. Muito bem. Bem. Ok, vamos terminando então, por hoje.